Olá a todos, tudo bem? Vamos hoje à nossa aula de Química Orgânica. O assunto abordado de hoje serão funções orgânicas. Vamos conhecer as principais funções orgânicas. Temos os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, as funções hidrogenadas, as funções halogenadas e a função mista. Antes de aprofundarmos nas funções oxigenadas, vamos relembrar um pouquinho dos hidrocarbonetos que já estudamos anteriormente. Então, os hidrocarbonetos, eles são compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Ele se apresenta em sua estrutura com ligantes simples, com ligação dupla e com ligação tripla. Em função desses tipos de ligações, entre os carbonos e do tipo de cadeia, há uma divisão desses hidrocarbonetos, que são em alcanos, cadeia aberta com ligações simples, alcenos, cadeia aberta com ligação dupla, alcinos, cadeia aberta com ligação tripla, alcadienos, cadeia aberta com duas ligações duplas, ciclano, cadeia fechada com somente ligações simples, cicleno, cadeia fechada com uma ligação dupla, e temos aromáticos, que é aquele composto fechado que possui um anel aromático ou três ligações duplas alternadas. Então, todas essas características pertencem aos hidrocarbonetos. Vamos agora aprofundar nas funções oxigenadas. As funções oxigenadas, elas são compostos que apresentam, além de carbono e hidrogênio, um outro elemento químico. É o que vai diferenciar dos hidrocarbonetos, que é o oxigênio. Importância biológica, as funções oxigenadas, ela está presente no açúcar, no amido, na glicerina e no colesterol. As funções oxigenadas são divididas em várias classes. Temos os álcoois, os enóis, os fenóis, os éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Hoje nós vamos aprender a diferenciar cada uma dessas funções oxigenadas, ok? Então vamos lá para a primeira função oxigenada. Temos os álcoois. Os álcoois, gente, assim como os hidrocarbonetos, também têm a presença de carbonos e hidrogênios em sua estrutura, mas algo vai o diferenciar, que é o que? A presença do grupo hidroxila. Esse grupo hidroxila é um ligante OH. Esse ligante vai estar ligado a um carbono saturado. E o que é um carbono saturado? É aquele carbono que tem ligação simples. Então, para identificar um álcool, você vai observar uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado, que tem ligação simples. No dia a dia, nós podemos encontrar o álcool como um exemplo mais conhecido, o etanol. O etanol é uma substância orgânica obtida da fermentação de açúcares da cana-de-açúcar. No Brasil, tal substância é também muito utilizada como combustível de motores de explosão. Está presente em automóveis, como carro, moto. E o álcool é o mais importante desses compostos. Ele é encontrado em bebidas alcoólicas como cerveja, vinho e aguardente, bem como na indústria de perfumaria. Então, o álcool está presente no nosso cotidiano bem visivelmente. Bom, vamos aqui a uma observação. O enol, ele é um composto contraído do álcool. Ele é muito parecido com o álcool. Só que algo vai diferenciar, porque eu tenho que saber diferenciar um enol de um álcool. Qual é a diferença? A diferença é que no enol possui também a hidroxila, só que essa hidroxila vai estar ligada diretamente a um carbono insaturado. O que é um carbono insaturado? É aquele que possui ligação dupla ou tripla. No caso do enol, é com ligação dupla, ok? Então, a diferença de um álcool para o enol o álcool está ligado a um carbono saturado, com ligação simples.
E o enol está ligado a um carbono insaturado com ligação dupla. Vamos agora para a próxima função orgânica, são os fenóis. Os fenóis é um composto oxigenado muito fácil de identificar, porque ele apresenta, certo, essa formação de um composto aromático. E como é que eu vou diferenciar então dos hidrocarbonetos, que também possuem um composto aromático? A diferença é a seguinte, é que no fenol, esse composto aromático, ele vai ter a presença da hidroxila. E essa hidroxila vai estar ligado diretamente a esse composto aromático. Então, você tem uma função oxigenada chamada de fenol. Onde podemos encontrar o fenol no nosso dia a dia? Um exemplo, nós temos o ácido fênico. É um bactericida e fungicida, foi o primeiro antisséptico comercializado, que é o ácido carbólico. É corrosivo, pode causar queimaduras em contato com a pele, venenoso quando ingerido. E também esse componente está presente no THC, que é o principal componente da maconha ou marijuana, certo? Vamos agora para a próxima função oxigenada. Nós temos os aldeídos. Os aldeídos, ele também é a cadeia carbônica, certo? Que possui o grupo carbonila. O que é esse grupo carbonila? É essa dupla O, é chamado de carbonila. Só que essa carbonila, ela vai estar ligado num carbono terminal. O que é um carbono terminal? É o carbono da extremidade. Então, para mim classificar uma cadeia em aldeído, vai ter a presença da carbonila, mas ela vai estar ligado diretamente a um carbono terminal, um carbono da extremidade. Onde podemos encontrar os aldeídos? Comercialmente conhecemos ele como formol, quimicamente chamado de metanal. É o principal aldeído, em solução de 40%, é conhecido como formol e tem a propriedade de conservar matéria orgânica, desnatura proteínas, tornando-as mais resistentes à decomposição por bactérias, plásticos e resinas, ou seja, ele tem conhecido como conservante de cadáveres. Além disso, temos um outro material dos aldeídos que é a acroleina, responsável pelo cheiro característico do churrasco, certo? Vamos agora conhecer outra função oxigenada, que são as cetonas. As cetonas, gente, ela também é uma cadeia carbônica que também possui o grupo carbonila, assim como os aldeídos, a dupla O. Só que diferente dos aldeídos, essa carbonila se encontra num carbono secundário, que é aquele carbono que possui mais outros dois carbonos como ligantes, ok? Então, a diferença da cetona para o aldeído, que na cetona possui uma carbonila no carbono secundário. Onde podemos encontrar cetona? Cetona, quimicamente falando, é chamado o mais conhecido propanona, que nada mais é que a acetona utilizada como solvente em esmalte, tintas e vernizes. Também está presente na extração de óleos e na fabricação de fármacos, que é medicamentos, indústria de explosivos como gelatinizante da pólvora sem fumaça. Vamos agora para a próxima função oxigenada. Temos aqui os ácidos carboxílicos. E uma coisa muito interessante dos ácidos carboxílicos, que ele vai possuir os dois grupos que nós vimos nos álcoois, fenóis, enóis, e vai juntar com aldeído e com cetona, ou seja, ele possui a carbonila e ele possui a hidroxila no mesmo carbono, que chamamos de carboxila. Então, para identificar um ácido carboxílico, eu vou ter a presença da carboxila, que nada mais é que a carbonila e hidroxila ligado no mesmo carbono.
E também é uma informação importante que esse composto vai se encontrar também na extremidade, certo? No carbono terminal. Bom, onde eu posso encontrar os ácidos carboxílicos? É conhecido como ácido metanóico ou ácido fórmico. O nome tem sua origem do latim fórmica, que significa aquela sensação de ardor decorrente da mordida da formiga. Lembrando que a formiga não pica, ela morde. Então, é devido à liberação do ácido fórmico contido na saliva que é utilizado como forma de proteção, certo? Então, aquela sensação de ardor, ela está liberando o ácido metanóico, ok? Próxima função, nós temos os ésteres. Os ésteres, ele é formado pela troca de hidrogênio presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por uma cadeia carbônica. Como assim? Aqui eu tenho a carbonila e lá nos ácidos eu teria aqui uma hidroxila. Então, eu retirei o hidrogênio e acrescento aqui uma outra cadeia de carbonos e hidrogênios. Então, quando eu faço essa troca do hidrogênio por uma cadeia carbônica, eu tenho então a presença dos ésteres. Onde eu posso encontrar ésteres? Está na produção de flavorizantes, que são aqueles aromatizantes que se assemelham a sabores de frutas, para a produção de refrescos, doces, pastilhas, xaropes, balas, etc. Também está presente na produção de sabões, como medicamentos, produção de perfumes e cosméticos, na alimentação, na produção de biocombustíveis. Próxima função, nós temos o éter. O éter é uma cadeia carbônica que possui oxigênio como heteroátomo. O que é o heteroátomo? É aquele elemento que está entre dois carbonos, no caso aqui o oxigênio. Então, quando tiver um oxigênio entre dois carbonos, você tem a função oxigenada éter, ok? Onde podemos encontrar o éter no nosso dia a dia? Temos aqui um exemplo bem conhecido, que é o éter etílico. É usado como solvente e anestésico geral. O seu uso merece preocupações pelos seguintes motivos: seus vapores formam mistura explosiva com o oxigênio do ar, é um combustível, quando respirado, age como anestésico. Então, aí é onde podemos encontrar os éteres. E para finalizar, nós temos aqui todas as funções oxigenadas e é importante você saber diferenciá-las, certo? Porque o que mais cai nas questões nos vestibulares e Enem é para você diferenciar as funções orgânicas, saber em um composto que funções se encontram. Então, vamos lá resumindo. A função oxigenada álcool, ele possui o que? Uma hidroxila ligado a um carbono saturado, de ligações simples. Temos o enol, que possui hidroxila ligada ao carbono insaturado. Temos um fenol, que também possui hidroxila, só que vai estar ligado no composto aromático. Temos o aldeído, que possui uma carbonila, mas ele vai estar ligado em um carbono terminal da extremidade. Temos as cetonas, que também possuem uma carbonila, assim como o aldeído, mas vai estar ligado no carbono secundário, os carbonos do meio. Os ácidos carboxílicos, que possuem tanto carbonila como hidroxila ligado no mesmo carbono. Temos o éter, que possui um heteroátomo entre os carbonos. E temos o éster, que possui a carbonila e troca o hidrogênio da hidroxila, acrescentando uma outra cadeia, ok? Vamos agora fazer um teste para identificar as funções oxigenadas em um composto. Observe aqui esse exemplo. A fórmula estrutural abaixo pertence à substância vanilina,
que é responsável pelo aroma e sabor característico da baunilha. Tá aqui o composto, certo? Analisando a estrutura da vanilina, quais são as substâncias oxigenadas presentes em sua estrutura? Então, vocês vão observar cada parte da estrutura e identificar as funções oxigenadas. Se você observar aqui nessa parte, lembrando, né, gente, que os carbonos estão ocultos, né, assim? Aqui eu tenho um carbono com a dupla O, que é a carbonila, e essa dupla O está ligada no carbono terminal. Então, se essa dupla O está ligada no carbono terminal, aqui eu tenho um aldeído. Sim? Eu tenho aqui um aldeído. Olhando aqui para o próximo composto, nós temos aqui um oxigênio ligado a 2 carbonos, está entre 2 carbonos, aqui é um carbono, aqui também é outro carbono, está de forma oculta. Então, se eu tenho um heteroátomo entre 2 carbonos, eu vou ter, então, uma função chamada de éter. Próxima funcionalidade aqui, nós temos a presença de uma hidroxila, o OH, ligado diretamente ao composto aromático. Lembrando que o composto aromático, ele tanto pode vir com anel benzeno, como também com 3 ligações duplas alternadas. Então, nós temos aqui um fenol, é isso? Temos um fenol, ok? Fenol. Vamos lá. Ok. Então, você concluiu que nesse composto temos aldeído, éter e fenol. Vamos agora julgar os itens e encontrar o item correspondente a esse composto. Analisando a estrutura da vanilina, quais são as substâncias oxigenadas presentes em sua estrutura? Vamos lá. Muitas questões do Enem ou de vestibulares, a gente vai por eliminação mesmo. Por exemplo, o item A, álcool. Eu tenho álcool aqui? De forma nenhuma, nem continuo. Eliminei o item A. O item B é a mesma coisa. Álcool também não possui álcool aqui nesse composto. No item C, aldeído. Opa, aldeído nós temos. Tá aqui a função oxigenada, aldeído. O próximo, álcool. Matou. Não, também não é o item C. Vamos para o item D, aldeído. Sim, temos aldeído. Éster, não temos éster, temos o éter. Então, excluiu. E o último, o item E, temos aldeído? Sim. Temos éter? Sim. E temos o fenol. Então, o item correto dessa questão é o item E. Bom, gente, espero que vocês tenham adquirido um conhecimento sobre as funções oxigenadas e nas próximas aulas vamos conhecer as próximas funções orgânicas. Até mais!